Nesta semana, o ministro Fernando Haddad divulgou o plano de ajuste fiscal que deve garantir uma economia superior a 70 bilhões de reais aos cofres públicos entre 2025 e 2026. No entanto, o mercado, como na imensa maioria das vezes, indevidamente fez uma grita. O governo também confirmou a isenção do imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$ 5.000 mensais e que será compensada por maior taxação das pessoas mais ricas, entre outras medidas. Para conversar sobre esse tema, vamos falar com Adriana Marcolino, diretora técnica do DIEESE. Adriana, esse anúncio faz parte da promessa de campanha do presidente Lula de alterar a faixa de isenção do imposto de renda. Qual a importância desse aceno do governo para a classe trabalhadora e também para a classe média? Boa noite. Boa noite, Dayana. Boa noite também a todas as pessoas que assistem o seu jornal. É muito relevante essa medida de atualização da tabela de imposto de renda, né? Para vocês terem uma ideia, a partir do governo Fernando Henrique, lá na década de 90, a tabela do imposto de renda deixou de ser atualizada anualmente, no mínimo pela inflação. O que significa que, então, ela foi cada vez mais cobrando imposto de renda de pessoas com menores salários. Ao longo desse período todo, acumulou uma defasagem de 148%. Com a isenção até 5 mil, o presidente Lula zera essa defasagem completamente. Ou seja, ele de novo garante que a tabela de imposto de renda não seja um instrumento que cobre mais impostos de quem tem uma renda menor, deixando os mais ricos de fora, né? Então, ele faz com isso uma ação de justiça tributária. Certo. E o governo também se comprometeu a manter os reajustes do salário mínimo sempre acima da inflação. Porém, serão feitos dentro de um limite, acompanhando as regras definidas pelo arcabouço fiscal, como foi dito pelo ministro Fernando Haddad. Isso pode prejudicar a tendência de valorização do mínimo que foi retomada pelo governo Lula? É importante dizer que está garantido, então, o reajuste, a reposição integral da inflação e um aumento real, né? No entanto, como vai ficar com um teto de 2,5, isso vai fazer com que a valorização do salário mínimo ele seja mais lenta ao longo do tempo, né? Ele vai ter um aumento real, mas vai ser um aumento real mais comedido, né? Então, isso, de certa forma, impacta, sim, a valorização do salário mínimo, né? Mas ainda assim mantém um reajuste e um aumento real. Certo. E uma outra questão que tem sido muito discutida também essa semana é o posicionamento do mercado, né? Então, por que o mercado, diga-se Faria Lima, especuladores em geral, tem reagido tão mal a esse anúncio? E mais, o que explica essa falta de intervenção do Banco Central, comandado por Campos Neto, deixando o câmbio flutuar num claro ataque especulativo? Pois é, né? O mercado vinha pressionando há muitas semanas, né, para que o governo divulgasse aí um pacote com medidas bastante austeras, né, em relação às políticas sociais, à saúde, educação, desconstitucionalizasse os pisos mínimos da saúde e educação. Enfim, eles vinham aí, todo dia na mídia a gente via as sugestões de medidas, né? O governo anunciou um pacote em que, além de cobrar tributos de quem tem mais recursos, né? Ele também colocou limites para isenção fiscal, né? Colocou aí questões relacionadas à revisão da aposentadoria dos militares, que é muito desigual ao resto da aposentadoria da população brasileira, né? E não cortou aqueles benefícios que o mercado estava indicando, né? E aí o mercado ficou bravo, né? Porque o governo achou outras soluções para poder aí manter esse equilíbrio fiscal, né, sem adotar medidas que atingissem de forma mais direta, né, a classe trabalhadora e a população mais pobre brasileira. E aí o mercado tem algumas ferramentas de chantagem, né, e uma delas é justamente ataques especulativos à moeda. No entanto, o Banco Central, que deveria agir para combater esses ataques especulativos, ele fica de braços cruzados, né? Porque não interessa a quem hoje, infelizmente, está no Banco Central, que o Brasil cresça e
tenha também um processo de distribuição de renda. Certo. Bom, de qualquer forma, essa é uma questão que ainda vai ser muito discutida, é uma novela muito longa, ainda vai passar pelo Congresso, então vamos acompanhar. Muito obrigada, viu, Adriana? Uma boa noite. Eu que agradeço, Daiane. Uma boa noite para todos e todas.